fazer e vencer as crises e os patamares me proporcionam. Para você poder valorizar. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Como um farol que brilha na noite, onde sobre as águas como abrigo no deserto. Fecha aqui a certo ao seu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei guiar, olhar. Tu és o Deus que me sonda. O Deus que me vê, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei, adorar é o que sou. Ele ouviu o gemido do meu coração. Oh, Jesus, a ti confesso não. Sem sentir a tua presença no meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou com aqui, eu quero teu poder.
Deus. Aleluia. Que presença maravilhosa. Porque deu um sinal que tu está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Eu vou dizer, é algo. Eu tenho certeza, Senhor, que aqueles que entraram por essas portas, o Senhor tem uma palavra nessa noite. Como foi cantado aqui? Fala, Deus. Fala, Deus. O Senhor está falando através dos louvores. Mesmo em circunstâncias complicadas, mas é o Senhor que está sendo glorificado. Continua, Pai, a casa é tua. Continua. Então, filho, Pai, venha ser com ousadia, com graça, Pai. E o teu nome, Pai, seja glorificado. Eu vou dizer também. Daniel, capítulo 6, verso será o verso de número 10. Eu peguei uma gripe, passei ontem, hoje, um pouco de febre. Estou falando um pouco do meu nariz. Então, se você puder me ajudar no som, eu vou ficar muito feliz. E prometo para todos vocês que eu não vou gritar. Amém? Glória a Jesus. Livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. Os que localizaram o texto, por favor, me dê um sinal dizendo amém. Amém. O texto diz assim: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, e com as janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então Daniel, quando soube do escrito que foi assinado, ele foi para sua casa com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos, 3 vezes ao dia orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer, e você diz glória a Deus. Glória a Deus. Os que têm os seus assentos e ficaram de pé, por favor, se assente. Queridos, para mim é um motivo de extrema felicidade e gratidão poder estar aqui com vocês, viu? Ao diácono Romildo, né? Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, obrigado pelo convite. Eu agora estou congregando com o pastor Márcio, a congregação aqui do nosso campo, e eu trago um abraço do pastor Márcio caloroso. Ele queria muito estar aqui, mas infelizmente os cultos ali foram cancelados devido à grande chuva, e aí ele teve que estar ali agora para poder prestar uma assistência na nossa igreja. Faço-me acompanhado do cantor Alex, esse moço que quando pega o microfone parece que não sabe falar, mas depois saem 5 pulmões de dentro do seu corpo, né? Aos obreiros que estão na retaguarda, pastor Domingos, é isso, né? Eu ouço muito falar do Senhor. Ao pastor, Deus abençoe de uma forma poderosa. Qual é o nome do Senhor? Pastor Max, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Vocês me ajudam com fogo? Ajudam? Queridos, o texto que nós pegamos por base está encaixado dentro do livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos livros do Antigo Testamento conhecido como livro apocalíptico, pois contém algumas revelações do fim dos tempos. Esse livro, ele começa no período onde os reis começam a se fundar. Esse livro, ele é uma continuação dos livros dos reis que começam no pós-reis. Ali aonde o Israel ele começa a ser subdividida, aonde tem uma parte de cima, uma parte de baixo, 8 para um lado e 3 para os outros.
Ali Israel está sendo dividida e vivenciando uma crise política, sociológica e uma crise geográfica. O texto vai dizer que Nabucodonosor vai se levantar e ele vai perceber que o povo está em crise, em governo em crise. Ele fica fácil para poder ser tomado em governo em crise. Ele fica fácil para poder ser tomado. É por isso que no capítulo de número 1, lá no seu verso de número 6, 7, 8, o texto vai dizer que Nabucodonosor vai pedir o seu eunuco, e esse eunuco ele vai se levantar, vai descer até o sul de Israel, e dentro de Judá ele vai pegar os príncipes e os filhos da nobreza, junto com o povo, para trazer para dentro da Babilônia em cativo. Falando de uma forma histórica, aqui inicia-se o período neo-babilônico, sob o governo de um homem chamado Nabucodonosor, o mesmo que dominava a Babilônia, que agora está pegando e retendo Israel, deixando cativo ali dentro. O texto diz que Nabucodonosor tem um sonho, Daniel o revela, e assim sucessivamente o nome de Deus é glorificado. Depois de Nabucodonosor, vem Belsazar, seu filho, reinando em seu lugar. Como todos nós sabemos, quando troca-se um período de liderança, ou quando troca-se um período de reis, logo, as adversidades ou os nossos adversários percebem que eles estão completamente fragilizados. Por isso, Dário, o líder dos medos e também dos persas, ele vai invadir Babilônia, tomando assim a Babilônia e também Israel. E agora Dário, ele vai estar sobre o controle de Israel, Babilônia, dos medos e dos persas. Kelvin, por que você está trazendo essa introdução de uma forma histórica para mim? Porque o capítulo de número 6, ele vai iniciar justamente dessa forma. O capítulo 6, Dário, ele vai entender que ele está tomando conta de 4 nações. Ele está tomando conta de muitas pessoas e de muitas províncias. E ele vai entender que sozinho ele não consegue. Ele vai entender que sozinho talvez ele chegou até onde ele está, mas sozinho ele não consegue manusear ou gerenciar aquilo que ele tem. É por isso que no capítulo de número 6, verso de número 1, o texto diz que ele vai levantar 120 sátrapas. Pregador, o que são os sátrapas? Sátrapas são líderes de províncias. Eles são responsáveis pelas províncias, pelas leis e por tudo que acontece. Todos os problemas, a saúde, a segurança, é ele que vai cuidar. Então são 120 sátrapas para poder cuidar das pessoas que ali estão. Nabucodonosor, ele está olhando para o povo, ele está dizendo: eu cheguei até aqui sozinho, mas sozinho eu não consigo continuar aonde eu estou. Eu cheguei até aqui sozinho, mas sozinho eu não consigo continuar aonde eu estou. É por isso que eu vou levantar pessoas que são líderes, para eles cuidar daquilo que eu não posso cuidar, para eles irem aonde eu não posso ir, porque sozinho eu sou bom, mas juntos somos mais fortes, porque sozinho eu consegui chegar até aqui, mas é somente juntos que nós conseguiremos romper as geografias ou os limites da geografia para conseguirmos alcançar outros patamares da nossa vida. Nabucodonosor, ele não quer cometer os mesmos erros que Nabucodonosor, no capítulo de número 2, vai cometer. Pois no capítulo de número 2, Nabucodonosor ele vai cometer um erro quando ele pede para um dos seus magos, quando ele pede para todos os magos revelar o sonho que ele teve. Qual é o sonho que ele teve? Ele sonhou e ele pediu para que alguém revelasse o seu sonho. E ninguém conseguiu revelar o seu sonho. E eles atribuíram dizendo que somente Deus poderia fazer algo desse jeito, que é revelar o sonho, trazendo à tona o sonho, sem mesmo ele falar, e trazendo também a interpretação. Logo, Nabucodonosor se levanta e ele vai dizer:
quem conseguir revelar esse sonho, eu darei riquezas e também prosperidade. Mas para quem não conseguir revelar esse sonho, eu quero matança para você e para toda a sua família. É interessante, porque o que Nabucodonosor está dizendo é: eu vou matar todos os sábios, eu vou matar todos os magos, eu vou matar todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Que é o que você está dizendo. Nabucodonosor era rei. Sendo rei, o texto vai dizer que todo rei ele tem o direito de ter sábios. E esses sábios, ele ensina, eles ajudam ele a poder tomar decisões na sua vida, ou decisões no seu partido, ensinando ele a tomar decisões no seu partido, ou ajudando ele a tomar decisões. Aonde Nabucodonosor chegou porque os sábios o ajudaram. Então os sábios o ajudou ele até chegar aonde ele está. Só que agora ele está pedindo uma coisa que somente Deus tem o poder de fazer, e somente Deus tem o poder de revelar. E alguém está olhando e está dizendo: isso nós não conseguimos fazer, isso nós não conseguimos te dar, isso nós não conseguimos te proporcionar. Então ele diz: então eu vou matar todas as pessoas que não conseguem me ajudar. É interessante isso, porque até ontem eles ajudaram, mas agora eles não podem me ajudar. Até ontem eles ajudaram, mas agora ele está pedindo uma coisa que somente Deus pode fazer. E às vezes na nossa vida é assim. Nós proporcionamos direcionamento, nós proporcionamos mãos abertas, nós proporcionamos abraços acolhedores. E quando alguém tem um filho que está passando mal, ou quando alguém tem uma porta fechada, ou quando alguém tem um problema que somente Deus pode solucionar, eles vêm até a gente e olham para a gente e diz: ore por mim, jejue por mim, me dá um direcionamento. Só que nós tentamos e não conseguimos, porque somente Deus pode fazer. Então alguém se levanta e diz: se eu pedir e eles não me ajudaram, então eu saio dessa igreja. Se eu pedir e eles não me ajudaram, então eu saio dessa amizade. Se eu pedir e eles não me ajudaram, então eu corto essa aliança. Mas o que eles estão pedindo é aquilo que somente Deus pode proporcionar. E aquilo que somente Deus pode proporcionar, nós não podemos fazer. Aquilo que somente Deus pode proporcionar, nós não podemos fazer. É por isso que eu quero liberar a primeira palavra profética. A primeira palavra profética é essa: não é porque fulano te ajudou até ontem, e hoje você entrou numa crise que Deus permitiu, e ele não pode te ajudar, que ele é um péssimo amigo. Não é porque fulano que te ajudou ontem, e hoje você entrou numa crise, e ele não pode te ajudar, ele é um péssimo colega. Existem pessoas que não são ótimos amigos, mas são excelentes colegas. Existem pessoas que não são ótimos colegas, mas são excelentes conhecidos. E Dário sabia disso. Ele entendia que sozinho ele poderia conquistar, mas ele não conseguiria crescer se ele estivesse sozinho. É por isso que nós precisamos valorizar as pessoas que estão do nosso lado. É por isso que nós precisamos valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Não espere você perder para você valorizar. Não espere você perder para você poder valorizar alguém. Então Dário vai se levantar e vai constituir 120 sátrapas. Constituindo 120 sátrapas, ele coloca 3 para ser responsável. E sobre os 3 que são responsáveis, Daniel será responsável pelos 3 e pelos 119. Sendo responsável, o texto vai dizer que Daniel, ele tem a incumbência de ser responsável por todos esses 119 sátrapas. É interessante, porque os sátrapas, eles eram conhecidos por serem literalmente pessoas que ostentavam joias, ostentavam status, ostentavam mulheres, tendo um harém de mulheres. E Daniel está sobre essas pessoas. Daniel está sobre essas pessoas, liderando sobre essas pessoas. E o que mexe comigo é o verso de número 4. Pois o verso de número 4, em algumas traduções, na primeira estrofe, na primeira frase, ele vai dizer: e o mesmo Daniel, o mesmo Daniel, o mesmo Daniel. É o mesmo Daniel. E que mesmo Daniel é esse?
capítulo de número 2, verso de número 23, para quem está acompanhando. A primeira frase da oração de Daniel, quando ele ora para Deus sobre o sonho de Nabucodonosor, ele vai dizer da seguinte forma: louvo ao Deus de meus pais, louvo ao Deus de meus pais. Daniel, antes do exílio, ele era de uma família nobre, uma família que sabia sobre Cristo, uma família que sabia sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Odierê, sobre as 613 leis e sobre tudo que Deus fez lá no Egito. Sabendo de tudo isso, o texto vai dizer que Daniel vai estabelecer alguns princípios dentro de si. E o princípio que Daniel vai estabelecer é os princípios de adorar o nome de Jesus e não se prostrar a nenhuma outra circunstância, usando a circunstância para poder glorificar o nome de Jesus, independente do que aconteça. Então, quando Daniel ele se prontifica no reinado de Nabucodonosor, o texto diz que ele vai trazer as revelações do sonho para glorificar o nome de Deus. Quando ele se prontifica no texto de Daniel, capítulo 4, no reinado de Belsazar, quando Amon escreve Bené, Tekel, Passi, ali dentro do templo, ele vai glorificar o nome de Deus, trazendo a revelação. E no capítulo de número 6, ao entrar na cova dos leões, ele vai glorificar o nome de Deus. O que Daniel está mostrando para a gente é: eu conquistei tudo o que eu conquistei o ouro, a prata, a fama, o poder, e eu conquistei para glorificar o nome de Jesus, porque eu ainda continuo sendo o mesmo Daniel. Eu estou pregando para alguém que está crescendo, estou pregando para alguém que está conquistando, eu estou pregando para alguém que tem uma empresa, que tem um carro bom, que tem uma família boa, eu estou pregando para pessoas, e o céu está me trazendo aqui nessa noite de quinta-feira para dizer para alguém: não se venda e nem se corrompa por aquilo que as coisas da terra podem te proporcionar, porque quando você não tinha nada, a sua oração era: me dá que eu quero glorificar o seu nome, me dá porque eu quero bendizer o seu nome, me dá porque eu quero que seja o teu nome bendito e glorificado. E agora Deus está te dando, e Deus está dizendo: não se corrompa com os prazeres da carne, não se corrompa com o poder que pode vir, não se corrompa com a cadeira que pode chegar, porque tudo que Deus está te dando é para glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus está permitindo que chegue para você é para glorificar o nome de Deus. A empresa que Ele te deu é para glorificar o nome de Deus. A família que Ele te deu é para glorificar o nome de Deus. O carro que Ele te deu é para glorificar o nome de Deus. O carro que Ele colocou sobre a sua vida é para glorificar o nome de Deus. E eu não sei você, mas se tem uma coisa que eu gosto, é quando o tempo passa, a gente evolui, alguém olha para a gente e diz: eu não sei como pode, você está ganhando bem, você está com empresa, você está se formando, mas continua o mesmo bobão de sempre, continua a mesma pessoa de sempre. É porque a gente entende que não importa o tanto que nós venhamos receber, o que recebemos não recebemos porque somos bons, o que recebemos porque a presença daquele que pode está sobre a nossa vida. Então, se você puder, pegue na mão desse irmão que está do seu lado. Eu sei que isso é chato, mas é para você ir para casa, lembrar, e quando for me xingar lembrando da frase que eu vou falar. Olha para ele, diga para ela: não importa o patamar que Deus vai te colocar, lembre-se que é para a glória de Deus. Não importa o patamar que Deus vai te colocar, lembre-se que é para a glória de Deus. Alguém acredita nessa palavra? Diga glória a Jesus. E aí o texto vai dizer que eles vão se levantar. E eles se levantando, eles entram contra Daniel. E eles falam para Daniel: eu preciso tirar Daniel do poder, porque o poder mexe. O poder proporciona inveja. O poder proporciona pessoas que querem ver o nosso mal. O cargo bom proporciona pessoas que querem ver o nosso mal. Então alguém se levanta e alguém diz: eu preciso derrubar a Daniel, eu preciso acabar com Daniel. Só que no capítulo de número 4 ainda, que é o mesmo Daniel, na última palavra, em algumas traduções, a colocação que vai ser dada é essa. E eles procuraram ocasião contra Daniel, mas não acharam. Eles procuravam ocasião contra Daniel, mas eles não acharam.
nem ocasião e nem culpa. A palavra culpa do aramaico significa corromper. Daniel ganha tudo, Daniel se envolve com tudo, mas ele não se corrompe com o tempo, porque ele tem firmado dentro de si os princípios que aprendeu ainda em Judá, aonde ele morava, em Israel. Porque o que me forma não é o ambiente, o que me forma é o princípio que eu carrego. O que me forma não é o ambiente que eu vivo, o que me forma é o princípio que eu carrego. E deixando aqui uma palavra de efeito, todo princípio que eu quebro é o princípio que me mata. Todo princípio que eu quebro é o princípio que me mata. Então não importa o ambiente, permaneça com os princípios que o Eterno estabeleceu sobre a sua vida. Alguém se levanta e alguém diz: eu preciso derrubar Israel, eu preciso derrubar Daniel, eu preciso acabar com Daniel, eu preciso destruir Daniel. E como que eu vou destruir Daniel se eu tento de tudo e nada dá certo? Como que eu vou destruir Daniel se nas leis dos medos e dos persas eu não consigo destruir Daniel? Se na lei do povo daqui eu não consigo destruir Daniel? Alguém se levanta e alguém diz: se na lei dos medos e dos persas eu não consigo destruir Daniel, eu vou destruir Daniel na lei do seu Deus. Alguém vai até o reinado, olha para o reinado e diz: coloque um estatuto perpétuo durante 30 dias. E esse estatuto será que nós iremos adorar somente ao Senhor e nenhum outro Deus. Nós iremos adorar somente ao Senhor e nenhum outro Deus. Verso de número 10, Daniel fica sabendo. E quando ele fica sabendo, o texto diz que ele sobe até a sua recâmara e abre as janelas, porque Daniel não tem medo. E quando ele abre as janelas de manhã, ele dobra o seu joelho, levanta, termina a sua oração, volta os seus afazeres. De tarde ele volta, dobra os seus joelhos, faz a sua oração, volta para os seus afazeres. À noite, no crepúsculo do dia, ele dobra os seus joelhos. E como de costume, Daniel vai orar durante 3 vezes ao dia, normalmente. Porque Daniel entendia que a crise que estava batendo era uma crise que estava batendo porque Daniel orava. Eu vou repetir. A crise que Daniel estava enfrentando era uma crise que estava batendo sobre ele porque Daniel orava. E se tem um princípio que Daniel me ensina é: a oração me proporciona patamares. A oração me proporciona patamares. E com esses patamares, crises chegam para mim só porque eu oro. Crises chegam para mim só porque eu oro. Mas a mesma oração que me leva a patamares altos é a mesma oração que vai me fazer vencer as crises que os patamares me proporcionam. Eu vou repetir isso daqui porque alguém precisa entender. A mesma oração que me leva a patamares altos é a oração que vai me fazer vencer as crises que os patamares me proporcionam. Daniel está enfrentando crises, Daniel está enfrentando adversidades, e a adversidade que Daniel enfrenta é porque Daniel ora. A adversidade que Daniel enfrenta é porque Daniel ora. E até agora eu trouxe coisas terrenas, até agora eu trouxe coisas históricas, até agora eu só trouxe uma exegese de um texto, mas a partir de agora eu quero falar com os espirituais. E se você não é espiritual, essa mensagem você não vai entender, porque o texto está dizendo que Daniel está enfrentando crises, e não está enfrentando crises porque cresceu. Daniel está enfrentando crises e não está enfrentando crises porque tem carro bom. Daniel está enfrentando crises e não está enfrentando crises porque é bom no que faz, porque é bom na profissão que tem, porque fala bem ou porque tem qualquer habilidade que outra pessoa não tem. Daniel está enfrentando crises porque Daniel ora. É só porque Daniel orou que alguém se levantou e disse: preciso mudar a geografia desse ambiente.
É só porque Daniel orou que alguém se levantou e disse: eu não acho ocasião no caráter, não acho ocasião na postura, não acho ocasião nos princípios. Então, se eu não acho ocasião na estatura de Daniel, eu preciso mudar os conceitos. Eu vou transformar o que é certo em errado, o que é errado em certo, e eu vou pegar Daniel agora na artimanha que eu vou bolar. E Daniel está orando, e mesmo Daniel sabendo que tudo está se levantando contra ele, Daniel vai continuar orando. E a pergunta que eu faço para você é: e quando a oração não funciona? E quando a oração não é suficiente? E quando a gente ora e parece que a oração não é nada? E quando a gente ora e parece que a oração nos leva para lugares nenhum? Por que você está dizendo isso, pregador? Porque eu não sei você, mas se fosse eu sabendo que se eu orar, vão me lançar para a cova dos leões, eu não sei você, mas a minha oração seria: Deus me livra, Deus me guarda, Deus me dê força, Deus, por favor, fecha a boca desse leão. O problema é que Daniel está orando de manhã, Daniel está orando durante a tarde, durante o crepúsculo do dia, mas mesmo assim alguém está entrando na sua casa, mesmo assim alguém está indo até o reinário. Daniel está orando e alguém está ali entrando na casa de Daniel para pegar Daniel pelo braço. Daniel está orando e alguém está caminhando com Daniel até a cova dos leões. Daniel está orando e na medida que Daniel ora, alguém abre a porta para Daniel poder passar, para entrar na cova dos leões. Daniel está orando e enquanto mais Daniel ora, mais perto da morte Daniel está. Daniel está orando e parece que o caminho da oração é o caminho da perda. Daniel está orando e parece que o caminho da oração é o caminho da derrota, é o caminho do caos. E quantas vezes a gente que é de oração não passou por momentos como esse, não foi? Quantas vezes a gente que é de oração não passou por momentos caóticos como esse, não é? Porque quanto mais a gente ora pelo nosso filho, mais ele entra nas drogas. Quanto mais a gente ora pelos nossos esposos e esposas, mais se afundam na prostituição e no álcool. Quanto mais a gente ora pelo ministério, mais portas fechadas e vendavais recebemos. Quanto mais a gente ora pela empresa, menos cliente a gente tem. Quanto mais a gente ora pela faculdade, pelo futuro profissional, mais nota baixa a gente recebe. Quanto mais a gente ora pelas coisas que batem na nossa vida, mais a adversidade chega sobre nós. E a pergunta que bate é: e quando não compensa orar? E quando parece que orar não funciona? E quando parece que a minha voz não passa desse teto? E quando parece que até um surdo me ouve, mas o céu não consegue me ouvir? E o problema não é eu orar como no livro de Esther, que alguém prega, alguém dá palestra, alguém dá ensinamentos, e quando eles começam a ensinar, eles dizem no livro de Esther: nós não vemos o nome de Deus, mas nós vemos a ação de Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus quando a gente olha para a nossa vida e fala: eu vi Deus nesse livramento. Glória a Deus quando a gente olha para a nossa vida e fala: eu vi Deus nessa porta aberta. Glória a Deus quando a gente olha para a nossa vida e fala: eu vi Deus nesse negócio. Mas e como que eu vou falar que eu vi Deus com alguém me pegando pelo braço e dizendo: a morte chegou? Como que eu vou falar que eu vi Deus com alguém invadindo a minha casa? Como eu vou falar que eu vi Deus com a chuva chegando terça-feira e levando todos os meus móveis fora? Como eu vou falar que eu estou vendo Deus quando alguém está olhando para mim dizendo: eu vou te destruir, e se não é na sua lei, eu vou inventar lei para poder acabar com você? Como eu vou enxergar Deus num momento como esse? Como que eu vou ver a ação do Eterno? E a pergunta que fica é: e quando parece que a oração não é respondida, e quando parece que a oração não passa do teto, e quando eu venho no culto e Deus não fala, e quando eu venho no culto e o profeta não fala, e quando eu venho no culto e eu não acontece nada, e quando eu entro no culto de um jeito e saio do mesmo jeito, e quando a Deus parece que se cala, parece que cruza os braços e eu não estou vendo nada. Olhe para mim,
mim, o texto diz que Nabucodonosor, Beltesazar e também Dário reinaram sobre a Babilônia, e reinando sobre a Babilônia, Daniel vai ser o profeta de Deus para esses 3 reis, e em todos os reis o texto diz que Deus usou Daniel em uma coisa absurdamente grande, para poder não só converter o rei, mas também a toda a nação da Babilônia. Eu quero que você entenda que quanto maior é a minha crise, quanto maior era o grau de dificuldade da minha vida, mais poderoso é a glória de Deus sobre mim. O pregador me prova isso. O texto diz no capítulo de número 6, que quando ele entra dentro da cova dos leões, no verso 22 está escrito: e fechou a boca dos leões, e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois perante ele eu encontrei inocência. E como que ele encontrou inocência perante o Senhor? Quando ele subia sobre a sua recâmara e dobrava o seu joelho, Deus parecia que não estava ouvindo, mas a oração que saía de Daniel transformava não só Daniel, mas a situação em volta de Daniel. É por isso que quando Daniel sai da cova dos leões intacto, o rei se levanta, faz um decreto, e o verso de número 26 está escrito: eu estabeleço o decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Israel, perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável, e ele é para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. É ele que livra e é ele que resgata, é ele que opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Eu estou pregando para alguém, a palavra de Deus é essa. Parece que a oração não está sendo respondida, parece que quanto mais você ora, mais crise bate sobre você, parece que quanto mais você ora, mais adversidades vêm sobre a sua vida, mais caos entra sobre você, mas o céu está dizendo: continua orando e não para, continua orando e não negligencia a oração, pois é essa oração que você não acha que está sendo ouvida, que parece que não está sendo ouvida, que é Deus. Enquanto você ora, é Deus preparando um cenário sobre a sua vida, que não vai glorificar somente o nome dele sobre sua casa, mas em toda a nação de Israel, da Babilônia, dos medos e dos persas. Quanto mais perto da morte você chegar, maior será o nível de glória que Deus permitirá sobre a sua vida. Quanto maior será a sua crise a enfrentar, maior será a glória de Deus sobre a sua vida. Eu estou pregando para alguém, a palavra é essa. Parece que a oração não está sendo respondida, parece que a oração não está sendo ouvida, mas enquanto a oração parece que não está subindo, é Deus projetando um cenário de glória que vai salvar a sua casa, vai salvar o seu bairro, vai salvar o seu município, vai salvar a sua igreja, vai salvar o seu estado. Alguém acredita nessa palavra? Diga glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Deus permitiu que essas coisas acontecessem sobre Daniel, pois tudo que Deus queria era que um decreto novo agora alcançasse também os medos e os persas. A história, não existe tantos relatos na Bíblia, apenas coisas que indicam, mas a história diz que depois desse acontecimento, Dário se converteu ao Senhor e foi devoto à fé cristã. E eu preciso que você entenda que quanto maior o nível de dificuldade que Deus permitir que aconteça sobre a sua vida, maior será o nível de honraria que Deus estabelecerá sobre você. Homem com homem, mulher com mulher, não sei que sejam casados para não trazer constrangimento para ninguém,
Abraça esse irmão de uma forma respeitosa do seu lado. Abraça. De uma forma respeitosa e carinhosa. Abraça. Isso. Continue abraçados. Continue abraçado de uma forma confortável. Porque nesse momento, nessa quinta-feira profética para o ano profético, desse janeiro profético, você vai levantar um clamor sobre a vida dessa pessoa que você está abraçando. A Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos em seus efeitos, pode muito em seus efeitos, mas Jesus, em um dos seus sermãos, ele vai dizer que a oração de duas pessoas ou mais unidas em um só propósito pode todas as coisas. E é isso que eu preciso que você faça agora. Você una a sua fé com essa pessoa e você começa a orar por ela. Você começa a levantar um clamor pela vida dessa pessoa. E nesse clamor sem vergonha, você vai levantar esse clamor em voz alta e você vai dizer: Deus abençoa, Pai, dá força, dá graça, levanta um ministério profético e poderoso, porque você não sabe as crises internas que esse Daniel pode estar enfrentando. Você não sabe como que ele está entregando esse janeiro profético e está dizendo: Deus, fala comigo, porque quanto mais eu oro, mais derrotas vêm. Quanto mais eu oro, mais crises acontecem. Quanto mais eu oro, mais problemas surgem sobre a minha vida. Você não sabe as crises que ele está enfrentando, mas é através da sua oração hoje que toda a barreira vai cair por terra. É através da sua oração hoje que toda a barreira vai cair. Eu não sei se você acredita em palavra profética, mas a palavra profética nessa noite é essa: a sua oração vai trazer pela fé aquilo que ele precisa. Se você não acredita na palavra profética, isso aí é com você. Eu creio e liberei a palavra profética para uma estéril e disse: tu vai ter filho. E 3 semanas depois ela disse: estou grávida. Era estéril e está grávida. Isso é poder da fé. Então comece a orar por essa pessoa agora, vai. Pela fé comece a orar por essa pessoa agora, vai. Comece a levantar um clamor sobre a vida dessa pessoa agora, comece a levantar um clamor sobre a vida dessa pessoa agora, comece. Enquanto você ora, as muralhas vão sendo quebradas. Enquanto você ora, as muralhas vão sendo destruídas. Enquanto você ora, existe ainda poder na oração. E mesmo que pareça que a oração não está sendo ouvida, Deus está usando essa oração para poder mudar o cenário desse ambiente que você está vivendo. Então ora por ele agora, vai. Ora por ele agora, vai. Deus, nós profetizamos, Senhor, que esse janeiro profético será profético de verdade. E por isso nós liberamos palavra profética. A palavra é essa. Vai ter salvação sobre essa igreja. Vai ter salvação sobre esse lar. Vai ter salvação sobre essa empresa. Vai ter crescimento e prosperidade. Nós estamos aqui para profetizar que o povo de Deus vai chegar. O ano de 2024 passou, mas o ano de 2025 chegou, e chegou para ser um divisor de águas. E a partir de hoje, o ano de 2025 será repleto de bênçãos, será repleto de poder, será repleto de milagre, será repleto de autoridade. Eu profetizo que as forças do diabo estão sendo desfeitas agora. Eu profetizo que as obras contrárias estão sendo desfeitas agora. E pelo poder que há na palavra e na oração, nós profetizamos: o ano de 2025 será marcado por bênção. E eu acredito nessa palavra de agora. Basta somente esperar que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor vai na frente, abrindo o caminho,
trabalha pra quem confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Existe alguma alma que não é cristã e queira voltar aos braços do Pai nessa noite? Existe alguma alma que não é cristã e deseja voltar aos braços do Pai nessa noite? Existe alguém? Não existe ninguém. Se porventura existir, que Deus em Cristo lhe conceda uma próxima oportunidade. Você que está de pé, se assente batendo palma e glorificando o nome de Jesus. Vamos agradecer por esse culto. Vamos lá para nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nos concedeste, Deus, de estar aqui na tua casa louvando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações aqui nessa noite, Deus. Sabemos que tu és Deus, tu nos conheces, Deus. Conhece a dificuldade que passamos, Deus. Mesmo, Deus, que o Senhor nos permite entrar em alguma dificuldade, mas o Senhor nos livra lá dentro da dificuldade, Deus. Seja conosco, seja com a tua igreja, Deus. E agora, Deus, iremos para nossos lares, Deus. Estenda as tuas mãos poderosas, nos guarda, nos proteja, nos livre de todo o mal, Senhor. Nos dá, Deus, no restante de semana abençoado, e baixa as tuas bênçãos, Deus, assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Em tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. A todos os homens em Jesus.
Thank